Bom dia, meus amores. Vamos evoluir nossa consciência Vamos, para a gente se estamos prontos. tornar, para a gente se tornar pessoas melhores, para a gente elevar nossa vibração, para a gente ajudar o nosso planeta Terra, para a gente começar a ajudar primeiro a gente, depois aquela pessoa que está do nosso lado, marido, filho, depois a nossa comunidade e com certeza mudarmos o nosso planeta. Vibrarmos mais no amor, não é mesmo? Sim. Fran, você pode começar a ler para a gente, por favor, querida? Posso. Está me ouvindo? Sim, Dificuldades, desarmonias e obstáculos, desagradabilidades, indicam que você está se recusando a desistir do que você não precisa mais ou se recusando a aceitar o que você precisa para crescer. Essas coisas estão acontecendo porque estão indicando uma de duas coisas. Você está se recusando a desistir do que você não precisa mais para crescer, ou se recusando a aceitar o que você precisa para ter seu desejo realizado. Todas as condições e experiências que chegam até nós o fazem para nosso benefício. Dificuldades e obstáculos continuarão a surgir até que absorvamos a sabedoria para reunir delas o essencial para um maior crescimento. Todas as condições, não algumas, todas as condições e experiências que vêm para o nosso benefício. Entender isso muda sua realidade em 75% para ir para o próximo nível, para mudar o estado de consciência. Se você tem dificuldades, desarmonias ou obstáculos em sua vida agora, essas coisas estão indicando que você está se recusando a desistir do que não precisa mais, ou se recusando a aceitar o que precisa para mudar os conceitos de identidade própria. Você está mudando sua autoidentidade e é por isso que você tem dificuldade em harmonias e obstáculos que ocorrem em sua vida. obrigada, Fran. É, cada um escreve aí duas ou alguma dificuldade que está passando, não é pra gente, não precisa a gente compartilhar. Quem quiser pode compartilhar. Ou alguma dificuldade, ou alguma desarmonia, ou algum obstáculo. Escreve aí, ou num papel, ou você pensa. Que essa semana me aconteceu que foi desagradável, ou que foi uma dificuldade, ou que foi um obstáculo. Alguma coisa que você não gostou que te aconteceu. A Aline tá com dores fortes no ombro. Tá. Uhum. Aline, todas as condições e experiências que chegam até nós o fazem para o nosso benefício. Dificuldades e obstáculos continuarão a surgir até que a gente absorva a sabedoria para reunir delas o essencial para o maior crescimento. Então, assim, é um problema físico, algumas outras pessoas pode ser um problema financeiro, eh, alguma outra pessoa pode ser um problema ou de desarmonia, ou de repente alguma coisa que você queria e que ainda não aconteceu. O que que eu posso falar para vocês, gente? Ele começa, eu tenho 2 vezes por semana mentoria e todas as aulas começam começam com esse texto, todas as aulas.
ele fala que não tem exceção, não tem exceção. Às vezes, Aline, você está passando por isso agora para que te previna de algo depois, que talvez você tenha que botar uma atenção agora nisso que está te acontecendo, para que te previna de coisas piores vindo, entendeu? Tipo, você perdeu sei lá, um movimento do braço, no ombro, alguma coisa. Às vezes, o que, o que que você está segurando que pode estar te causando eh, algum problema, alguma dificuldade financeira? O que que pode ser isso, Lília? O que que poderia ser dificuldade, desarmonias e obstáculos indicam que você está se recusando a desistir do que não precisa mais? O que que eu poderia desistir? Desistir de pensamentos que não me servem? O que que eu poderia desistir? Desistir de diálogos internos? O que que eu poderia desistir? Eu poderia desistir de padrões repetitivos de pensamentos? Gente, vou ter que pegar um biscoitinho para minha doguinha aqui, senão não vai deixar a gente falar. Vão pensando nisso. O que que eu posso desistir? O que que eu posso desistir? O que que eu preciso desistir? Dificuldades, desarmonias e obstáculos, desagradabilidades geral, indicam que você está se recusando a desistir do que não precisa mais. Então, então, galera, nesse momento, pode falar, Bárbara. Oi, gente. Oi, Lilian. Eu queria, assim, eu vou expor uma coisa que está acontecendo e aí você, por favor, me ajude a organizar minhas ideias. Claro, querida. O que que acontece? Tem algumas situações que a gente recebe, algumas informações do fluxo aí do programa, do grupo, né, do nosso trabalho, que às vezes eu recebo assim, eu fico assim, putz, grilo, eu não acredito que eu vou ter que ser assim para que tudo dê certo. Sabe quando você recebe com o ranço da coisa? Por exemplo, vou dar alguns exemplos. A gente estava no STS, né, no domingo, no último STS, e o Member foi o VIP, e aí ele, acho que foi na sessão de supervisores ou dos ativos, não me lembro agora em que parte que ele falou isso, não foi na parte aberta. E aí ele falou assim, porque vai começar o Flex 45. Eu já estava arrepiada com o Flex. Eu vou confessar para vocês, eu estou arrepiada com o Flex 45, porque são coisas que são nosso calcanhar de Aquiles, né? Assim, fazer uma apresentação por dia, fazer uma apresentação por dia, tem gente que já está nesse fluxo, mas muita gente não está nessa pegada de fazer uma apresentação por dia, sabe? De falar com alguém, uma pessoa por dia sobre. Eu não sei qual é o nível de intensidade que o Flex 45 exige para que você fale sobre o negócio, mas assim, aquilo tá me, sabe assim, ai meu Deus do céu, ai, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. Então eu já estava com essa questão de eu não vou conseguir na minha cabeça, né? Aí o Henrique vem e fala assim: o Flex 45
É mamão com açúcar, é só treinamento, porque se você quiser ser presidente mesmo, você tem que falar com 10 pessoas por dia. Você, gente, uma pessoa por dia eu já tenho dificuldade, imagina para falar com 10 pessoas por dia. Então, pronto, eu não vou ser presidente nunca. Aí você começa a colocar na cabeça coisas que a sua dificuldade que você já comprou para você, que é uma dificuldade, você então nunca vai conseguir. Então, tipo assim, vou desistir, não vou ser presidente, porque, meu, assim, com uma pessoa eu não consigo falar por 45 dias, imagina com 10 pessoas por dia para falar 45, então eu não vou ser presidente nunca. Então por que que eu tô nesse negócio? Entende? Aí começa a vir esse looping de tragédia na cabeça, né? Porque são tragédia que vem na cabeça. Ó, E você fica, meu Deus, como é que eu saio disso? Como é que eu recebo essas informações? Porque primeiro a gente precisa aprender a receber essas informações de forma que não sejam prejudiciais para nós, para o nosso negócio. A gente precisa mudar essa mentalidade, o recebimento, né? Assim, não, eu vou receber porque eu vou fazer, porque vai ser bom para mim, porque não sei o que, tá, tá. Aí, por exemplo, aí todo mundo fazendo 1, 2, 3, 4, 5 de 45 e eu nem fiz o primeiro ainda, eu já vou, então não vou fazer mais esse negócio aí, porque eu não consigo acompanhar. Então, assim, quando vem assim, essa pressão que todo mundo tem que fazer igual, eu já fico arrepiada e eu já quero procrastinar. Essa a minha reação, entende? Se fosse para ser uma coisa que é minha, que eu decidi, que eu vou fazer, eu faço. Agora, se vem uma pressão do tipo assim, eu tô conseguindo, você não tá conseguindo, por quê? Eu já começo a arrepiar e procrastinar, entendeu? Então, eu não sei como lidar com isso. então assim, ó, primeira coisa, ó, respira bem fundo, ó, solta. Solta essa resistência e eu vou te falar para você, você vai fazer uma semana de flex dessa forma que eu vou te orientar. É assim, ó. Você vai pegar as tarefas, por exemplo, você não está fazendo de manhã já o EVS online? Ou você tem? Então tá. Olha só, como é que está fluindo o meu Flex 45? Eu acordo de manhã e eu estou fazendo a meditação, porque nós colocamos aquele combinado lá da meditação do mural, do mudança de PIN. Por quê? Aquela meditação, gente, tem mudança de PIN, casa, carro, dinheiro e corpo ideal. Então, aquilo tem tudo, engloba tudo. Então, eu já acordo e já faço aquilo. Daí, eu já faço atividade física, porque eu estou fazendo todos os dias. Aí, depois, a gente está fazendo 20 minutos de mentalidade, que a gente está pegando um livro para ler, Jim Rohn, vocês escolhem cada um. Então, essa e postar. Então, essas quatro coisas, você tem dificuldade, Bárbara? Essas quatro coisas? Não. Então, pronto, faltam três. Quais são as três? Agora que você vai colocar amor para que as coisas surjam. Surjam na tua vida. Eu decidi que as minhas 7 tarefas precisam ser feitas a hora na sequência. Então, tipo assim, eu já fiz de manhã a meditação, daqui a pouco vai ter a abertura, eu vou fazer atividade física, daí tem mentalidade, tem o consumo do produto e a postagem. Pronto, essas já estão feitas. Daí eu sento, eu coloco uma música tranquila, que eu gosto de colocar, eh, ou bossa nova covers, ou alguma coisa que a minha mente fique tranquila. Daí eu começo a conversar com pessoas do meu WhatsApp, sem estresse. Oi, fulano, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá a família? Como é que tá a escola? Bater papo. E neste bater-papo, quando a pessoa me retorna, tem gente que me retorna na hora, tem gente que me retorna à tarde, tem gente que me retorna no dia seguinte, eu vou acumulando. Então, o que que você vai fazer, Bárbara? Você vai acumular bate-papo durante uma semana. Bate-papo, se interessar pela pessoa. Oi, fulana, tudo bem? Como é que você tá? Você vai tirar da sua cabeça que você tem que vender e que você tem que recrutar, porque você não está atraindo, você está expelindo. Então, quando eu
por isso que eu coloquei lá no nosso grupo a mensagem do como que eu vou fazer, como que é essa conversa. Oi, fulano, como é que tá a família? Pergunta das pessoas. Gente, é incrível. No primeiro dia, o meu relatóriozinho não tá aqui nesse momento comigo, mas tá ali na mesa. Olha só, no primeiro dia eu falei, vou puxar papo mais do que 5 pessoas para gerar interesse. No primeiro dia, eu fiz bate-papo com 6 pessoas. No segundo dia, eu falei, vou fazer um pouquinho mais de bate-papo para gerar. No segundo dia, eu conversei com uma pessoa que já foi cliente minha há muito tempo. No segundo dia, me trouxe o resultado do assunto que eu tive no primeiro dia. Aí, no segundo dia, saiu 3 vendas de shake. Então, assim, você precisa dar tempo ao tempo. Então, como que você vai fazer uma semana do T45, do Flex 45? Você vai fazer as suas tarefas: meditação, eh, eh, atividade física, consumo dos produtos, mentalidade e postar. Pronto. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer conversa. Você precisa se interessar pelas pessoas, Bárbara. Você precisa se interessar para depois as pessoas se interessarem por você. E vai surgir. E vai surgir. Tá bom? Isso te tira uma ansiedade? Sabe por quê, Bárbara? Na Herbalife, a gente tem as nossas metas, a gente tem. Eu tenho muitas metas aqui na Herbalife. Só que todas as vezes que eu colocava muita ansiedade, aquilo me atrapalhava. Então, veja bem o que que nós queremos aqui. Francisca, Vanessa, Ruth, Gabriela, eu, Yolanda, Bárbara, Aline, a Paty que tá aí, que a Yolanda tá na casa dela. Presta atenção. O que que eu quero? Clientes repetidores, clientes felizes, consultores fortes. Então, é aqui que eu tenho que atrair primeiro. E quando você Amiga, tá, pode falar, Yolanda. o que eu percebo que muitas vezes, né, a gente fica assim, a gente trava porque a gente quer controlar o resultado. A gente É, quer controlar o resultado. E aí eu acredito que e aí a gente trava, porque a gente vai fazendo, mas a gente está presa no resultado. E quando a gente solta, né, e vai uhum, acumulando essas conversas, agora me veio muito esse insight, e vai acumulando essas conversas sem a intenção de controle do resultado, aí tem o fluxo, aí tem a energia suficiente para poder fluir e trazer as pessoas. Não sei se isso tem sentido, Lívia. tem, claro que sim. Uhum. Claro que sim. Então, assim, Bárbara, o que que você vai fazer? Você vai tirar a sua. Sabe por quê? Porque se você ficar com a obrigação, então o que que acontece? Você vai começar essa semana. Ok, eu fiz 6 tarefas, ainda não saiu venda, ainda não saiu recrutamento, mas você vai continuar. Então, o que que eu estou amando nesse Flex 45? Porque eu estou fazendo coisas que é todos os dias me interessar por pessoas. E, gente, é incrível, porque o negócio começa a fluir, começa a fluir, começa a fluir. Pode falar, Bárbara. Eu vou dar então o exemplo que aconteceu. Eu comecei a conversa com uma pessoa, e aí, como é que você tá? E o trabalho novo, tal, não sei o que, ai, tá uma loucura, tarará, ela me respondeu. Aí ela era participante do meu espaço, depois ela virou participante de desafios, né? Então ela já é consumidora de shake. Aí eu virei para ela e falei assim: "E o foco, como é que você tá?" "Ah, tá daquele jeito, né?" Aí eu falei para ela assim: "Tem desafio começando." Então aí eu já fui direto no assunto, entendeu? "Ai, tem Aham. desafio começando, você não quer participar do desafio?" Aí ela não me respondeu mais. Aí ela não respondeu mais. Aí você fica, né, puta merda. Pessoa que já consome o shake Tá, não me presta respondeu atenção. quando eu perguntei do desafio. Bárbara, deixa eu te falar uma coisa, você, a sua insatisfação.
está sendo passada por energia para os seus contatos. Então, vou te dar um exemplo bem simples. Quando o Eros e a Luminha nasceram, tinha feito o parto e aí eu tive que fazer uma visita para médica, tipo uns 15 dias depois. E eu estava na sala de espera, tinha uma mãe assim: Meu Deus, meu filho não para de chorar, meu filho não para de chorar, meu filho não para de chorar. Eu vim aqui na médica porque meu filho não para de chorar, ele não para de chorar um minuto, ele não para de chorar, ele não para de chorar. E Eros e Luma, gêmeos, bonzinho, dormindo, quietinho. Naquele momento, eu entendi que a criança estava expressando um sentimento da mãe. A mãe tão ansiosa, tão ansiosa, tão ansiosa que passou para o filho. Então, para que você tenha resultados diferentes, você vai ter que mudar a sua energia. Então, esse tem tudo a ver com o texto, e eu gosto, porque a Bárbara sempre abre para a gente as dificuldades, e a dificuldade dela pode ser de alguma pessoa a mais. Estas coisas estão acontecendo porque estão indicando uma de duas coisas, Bárbara. Você está se recusando a desistir daquilo que você não precisa mais. Você está se recusando a desistir daquilo que você não precisa mais para crescer, ou se recusando a aceitar o que precisa para ter o seu desejo realizado. O que que você precisa para ter o seu desejo realizado? Pensamentos constantes de que clientes maravilhosos, pessoas com perfil excelente. Imagine se cada um de nós recrutando a Lili, eu recrutando a Lili agora, a Francisca recrutando a Francisca, a Yolanda recrutando a Yolanda, a Bárbara recrutando a Bárbara, a Vanessa recrutando a Vanessa, Gabriela. E vocês não sabem de uma coisa, gente. Todas as pessoas difíceis que eu recrutei para o meu negócio, eu estava num momento difícil, porque as coisas não acontecem comigo. As coisas acontecem para mim. Acontecem para mim. Clientes difíceis, acontece para mim. Distribuidores difíceis, acontecem para mim. Preze. Então, a gente volta no texto. Estas coisas estão acontecendo porque estão indicando uma das duas coisas. Você está se recusando a desistir do que não precisa mais para crescer, ou se recusando a aceitar o que precisa para ter o seu desejo realizado. Todas as condições e experiências que chegam até nós os fazem para o nosso benefício. Aline, a sua dor no ombro é para o seu benefício. Bárbara, essas pessoas difíceis que chegaram é para o seu benefício, para te ensinar coisas. Preze. Pode falar. Então, bom dia, meninas. Eu tava fazendo gelo no ombro e tava deitada e tava ruim de pegar caderno, essas coisas. Mas eu tive duas situações, né? Eu tô com esse problema bem sério no meu ombro e dói muito. Ui, dor é uma das coisas que me deixa mais nervosa. É a dor, é a incapacidade. Tudo que me amarra me deixa. E é um momento que eu não posso ficar parada. Então, escuta uma coisa que eu quero. Eu só não, E. não vou te interromper, mas eu preciso falar o que que ele fala, o que que é a dor. Uhum. Preciso te falar o que que ele fala, o que que é a dor. Porque na mentoria tem pessoas com dores. Ele Ah, fala que a dor, ela existe para te colocar no momento presente. então. Porque quando E você está com dor, você fica prestando atenção na dor. é, E aquilo tá dizendo, Aline, que tem coisas que você precisa prestar atenção no seu momento presente. E que às vezes você está muito no futuro. Ou é. muita gente que está muito no passado. Mas continua. E aí eu estou chorando porque a dor me dá. Eu fico com raiva. A palavra é raiva. É isso que me dá. É a única coisa que me deixa com raiva é a dor. E é um sentimento ruim, porque a vibração é lá embaixo. E aí eu fico buscando outras coisas na minha cabeça para tirar essa raiva, essa situação. E ontem eu estava lendo a parte do 10x que fala sobre a autorresponsabilidade. E esse ombro, eu tive uma lesão dele quando eu fui morar na Casa Amarela, no meu primeiro espaço lá, meu segundo espaço lá em Campo Grande, fui furar.
umas vigas de concreto e machuquei o ombro e nunca cuidei dele. Eu nunca cuidei do ombro. E aí eu sempre que doía tomava um remedinho, sempre. Aí teve um dia quando eu vim para São Paulo de mudança que eu fiz doer um pouquinho mais, fui no médico, vi ressonância, ele falou, ó, você vai ter que fazer fisioterapia, tomar remédio, direitinho e fazer o tratamento. E eu não fiz, né? Eu fiz 3, 4 sessões de fisioterapia, não tomei o remédio, por quê? Porque, eu não vou ter tempo para fazer isso, não vou ter tempo para fazer isso. E aí esse ombro, e ontem eu lendo, a responsabilidade é minha, por que que eu não tratei antes, por que que eu não cuidei? E aí, lendo esse texto também, veio isso para mim, né? Eu E sei, outra meu amor. coisa é sobre o negócio, vou falar um pouquinho do que a Bárbara disse. A gente estava, por exemplo, né, comecei nessa conversa antes do Flexo, já comecei algumas coisas a acumular, isso que a Prezi falou, eu estou fazendo. E aí apareceu uma prima que falou, prometeu mundos e fundos. Vou fazer a supervisão agora, vou abrir porque tem a fulano, ciclano, ciclano, e ela tem dinheiro, não tem problema com dinheiro. Falei, pronto, essa menina vai me, né? E ela falou isso, tipo, semana passada, e falou, ó, terça-feira eu vou fazer a supervisão já, porque eu já quero começar, nananana. Falei, pronto. Aí, o que aconteceu, Prezi? Eu desacelerei no processo que eu tava. Eu não Contando tinha já com chegado aquela. num resultado e eu acabei contando com aquilo e desacelerei. E eu faço muito isso. E aí você, né, o que você vem falando nas últimas mentorias sobre isso, sobre o que você está fazendo. E aí eu percebi que eu preciso deixar de fazer isso, de deixar de pôr a minha confiança numa situação. E isso vem me Garantida. ensinando que eu preciso fazer o trabalho constante, o flex, ele é importante por causa dessa constância, independente do resultado que eu obtenho. Então, são duas coisas que têm me ensinado, uma questão da dor do ombro e a outra questão da constância no crescimento. E aí, nesses dois pontos, eu estou identificando qual é a minha responsabilidade nisso e o que é que eu preciso parar de fazer, o que que eu estou fazendo que eu não posso mais fazer. Então, largar de fazer o tratamento do ombro. Então, tem coisas assim e tem coisas na mente, claro, de pensamento também. Aline, olha só. Enquanto você trata do seu ombro, coloca um Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoa, sou grato, te amo. Sinto muito, me perdoa, sou grato, te amo. Porque a gente faz muitas vezes isso. E não é só com a parte física, é com a parte sentimental também. Quantas vezes a gente já se puniu? Ai, que raiva que eu tô de você. Ele não bateu as metas? Não bateu as metas? Entenderam? Então, gente, eu acho que o Ho'oponopono agora, nós estamos na Sexta-feira da Paixão, domingo é domingo de Páscoa, vamos nos pedir perdão. E quando, né, Jesus fala morrer para nascer de novo, o que que é morrer para nascer de novo nós? Morrer para estados de consciência que eu não quero mais viver, para o estado de consciência de procrastinar, para o estado de consciência de autossabotagem, para o estado de consciência de crítica, para o estado de consciência de é, assim, ou autorresponsabilidade. Então, o que que acontece, Aline? Esse exemplo que você deu, primeiro foi do seu ombro, que eu desejo assim que você se recupere prontamente, porque eu sei como é difícil a gente trabalhar com uma dor. Depois você nos atualiza o grupo para saber como que você está, tá bom, querida? A gente vai fazer uma mentalização para que você fique bem o mais rápido possível. E isso que a Aline falou, gente, é verdade. E eu tô tão impressionada porque eu estou. Lilian, Oi, Yolanda, Aline, pode falar. é, Gente, a Aline, Yolanda é uma excepcional terapeuta, ela tem muito que contribuir na nossa comunidade, tá? Ela já trabalha com isso. Pode falar, meu amor. é, a gente muitas vezes, antes da dor chegar, a gente vivenciou alguma coisa na psique. O ombro, ele está muito ligado, os ossos, o músculo, está muito ligado na sensação de incapacidade. Ou eu tenho Hum. que puxar alguém, ou eu não consegui puxar essa pessoa, ou eu não consegui carregar essa pessoa comigo.
Então, Uau, assim, sempre tem, qualquer parte do nosso corpo, quando a gente tem dor, a própria dor está trazendo consciência para gente. Só que a gente uau, não tem, só que a gente não tem a percepção dessa consciência que essa dor está trazendo, né? Isso é um estudo dentro da medicina germânica, tá? Então, é, é, precisa olhar para isso. Até eu estava aqui, eu falei, vou chamar a Aline depois no particular, né, para poder fazer um exercício com ela e por favor, Iô. Mas essa sua poder explicação, ela tem tudo a ver. Por favor, continue. poder também fazer um exercício para que libere a raiva, porque a raiva junto com essa dor vai trancar mais dor no corpo, entendeu? Então precisa liberar os dois. Aí eu vou te chamar no particular e a gente faz esse exercício. Eu senti, né, de fazer isso com você, lógico, se você aceitar, mas eu estou aqui à disposição do pessoal do grupo, tá? Gratidão, Não. gratidão, gratidão, com certeza. Gente, Obrigada. olha que incrível isso, né? Talvez o negócio de puxar, de puxar, de puxar. Uhum, sim, É, é a percepção, é o sentimento, né? Aí a pessoa tem o sentimento. intensif- Isso intensifica. tem, intensifica. A pessoa tem o sentimento na psique. Da psique, vai para uma área do cérebro, dependendo da percepção que ela tem e do sentimento que ela tem em relação àquilo. Então, se estou me sentindo que eu estou puxando todo mundo e está muito pesado para mim, é, vai aparecer no lado do corpo relacionado àquela situação e vai aparecer é, é, naquela parte do corpo, porque o nosso cérebro ele comanda as partes do nosso corpo, né? Então, a situação acontece na psique, dependendo da percepção, vai para alguma área do cérebro, e o cérebro traz essa consciência para o corpo, através da dor, através do sintoma. Faz sentido isso para você, Aline? Total, já identifiquei tudo aqui na minha cabeça. Tá? Uhum. Então, tá bom. Metade, ó, a cura vem, metade da conscientização já traz a cura. Eu falo 50% de estar consciente, o corpo já recebe aquela informação e solta a energia que está ali armazenada. Amém. Ai, ô, que maravilhosa você aqui. Obrigada nesse momento, você Gratidão. está aqui. Uhum. Obrigada, Lilian. Quem que Obrigada, gostaria de compartilhar? bem. Eu que quero agradecer, Iô. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa em algum momento sobre você poder, esse texto, entrar na sua vida como essa reflexão? Vocês estão Eu, bem? Pode falar, uhum. Iô. Então, Lilia, eu tenho muito essa questão eu lendo esse texto, eu percebo muito a questão de querer controlar, né? De querer controlar os resultados. É por isso que eu trouxe esse insight no início, né? Muitas vezes a gente vai fazendo o plantio e é como se a gente pudesse fazer aquela semente desabrochar no tempo da gente. Então, acho que nesse momento, acho que eu preciso focar no plantio, né, e deixar esse fluxo acontecer. O acúmulo das minhas ações, né, Uhum. vai gerar as sementes que vão germinar. Então, acho que é essa consciência que eu tenho agora aqui nesse grupo, entendeu? E sabe o que, Yolanda? Isso que você está falando, gente, a gente vai falar com uma pessoa de produto, de produto e uma pessoa de negócio. Só que presta atenção, vamos fazer de uma forma que a gente se tire dessa cobrança que a Bárbara explicou. E o que que você vai fazer? Se você hoje ainda não está fazendo uma apresentação de produto ou de negócio, você, ao invés de conversar com 5, você vai conversar com 10. Só que eu vou Uhum. falar uma coisa para vocês, gente. É tão impressionante que eu intenciono, antes de eu fazer o meu trabalho, eu começo a minha intenção. Eu quero me interessar mais pelas pessoas. As pessoas aí fora estão
muito estressadas. As pessoas aí fora estão problema de saúde. As pessoas, olha o que acontece aqui. A pessoa chega, tem que trabalhar que nem uma louca aqui nesse país. Tem um monte de gente fazendo trabalho de limpeza de casa, é muito puxado. Então, eu sei que essas pessoas precisam do meu produto. E eu sei também que essas pessoas precisam da oportunidade, porque não aguenta mais. Você fazer isso 1 ano é uma coisa, 10 anos ninguém aguenta. Então, o que que eu preciso fazer? Ao invés de eu ser interessada, eu preciso ser interessante. Ah, eu tenho o melhor produto, eu tenho a melhor oportunidade. Eu preciso me interessar por ela primeiro. Então, como eu coloquei essa intenção, gente, eu estou impressionada. Eu já recadastrei uma pessoa só nessa semana, porque eu me interessei pela pessoa. Nós temos o melhor produto e a melhor oportunidade de todos os tempos, mas se interesse mais pelas pessoas. Como que você se interessa mais pela pessoa? É falar muito com uma pessoa só? Não. É você colocar lá, oi fulano, bom dia, como é que você tá? Você ainda tá aqui em Orlando? Não, e gente, eu fui começar com a minha lista só das pessoas que eu conheci aqui em Orlando. É absurdo, tem 600 nomes só que eu conheci aqui. Mas não é que era minha amiga, que eu conheci na padaria, que eu conheci no mercado brasileiro, que eu conheci no antigo condomínio. Então a gente vai começando a conversar. Vocês já se encontraram em grupos de pessoas? Por exemplo, aqui o pessoal faz muito grupo, grupo do condomínio, grupo de não sei quem, grupo da ginástica. O que que você faz? Individualmente. Oi, fulana, você tá lá no grupo? Como é que você tá? Eu sou a Lília, eu também tô lá no grupo. E começa a conversar, se interessa pela pessoa. Quando você se interessa, as pessoas se abrem. E aí você tem a melhor oportunidade de negócio e os melhores produtos. Então, Bárbara, muda a sua ansiedade e fala assim: hoje eu vou ajudar 5 pessoas, hoje eu vou ajudar 10 pessoas. Intenciona, intenciona. E Ó, o seu Flex 45, engasguei aqui, gente, vai começar a fluir para você. E você vai sair do ter que para conseguir isso tranquilamente. e você Vai ser. tem começado conversa com pessoas do tipo, eu encontrei uma vez na fila do pão lá da padaria, peguei o Sim, telefone dela e nunca mais falei sim, com ela. E como é que sim. você pergunta como é que você tá a vida, como é que tá a família, Não, o você marido? fala assim, você você simplesmente se enganou. Você é a Bárbara, da Brasil Telecom? Não. Ah, eu já sei, te conheci na padaria, não é? Tudo bem, Bárbara, como é que você tá? Ai, confundi. Bárbara, me fala uma coisa, você está trabalhando atualmente? Tô, não tô. Bárbara, você conhece alguém nesse momento que está precisando trabalhar? Bárbara, eu trabalho com bem-estar e qualidade de vida. Você está no seu peso ideal? Se interesse pelas pessoas, tá? É, Outra é, coisa, gente. e a Lilian falou assim que eu acho que faz toda a total diferença nele, Lilian. É antes de fazer esse contato, intencionar, né? Eu estou lendo um livro que chama O Poder. Eu acho que todo mundo tinha que ler esse livro, Lilian. É maravilhoso. É da mesma escritora do Segredo. E ela fala do amor. Ela fala que a maior lei da atração que existe na face da Terra é o amor. Que tudo que existe na face da Terra foi criado pelo amor. E aí, quando você fala assim, eu intenciono, eu acredito muito assim, é como se a energia do que você está falando é como se você abrisse o coração, né, com amor. Eu acho que é isso que a gente, que assim, é que eu vou falar de mim, né? É isso que eu vou trazer para o meu momento de contato, né? É colocar o coração e intencionar amor
isso, é essa energia que me vem. Agora, se você só tiver o amor e você não tiver um. O que que é o Flex 45? É aquele negócio que te põe na ação. Por que que eu tô amando o Flex 45? Porque colocar um plano de ação. Agora, Sim. antes da ação, você vai intencionar. Isso que a Yolanda fala. Gente, a intenção é engraçado porque hoje eu tinha planejado um texto, um outro texto para ler com vocês e não deu tempo, mas isso é muito importante, porque ele mesmo fala isso, que na mentoria tem que deixar as pessoas falarem um pouco para que flua o assunto e você possa direcionar. Então, assim, ó, gente, é meio louco o que eu vou falar para vocês, mas esse é um pouco mais de profundo de conhecimento. Eu já tenho esse procedimento. Ele fala assim que a vida é uma simulação. Nós vivemos numa simulação e você precisa intencionar todos os dias a sua simulação. Todos os dias. Você tem que intencionar. Hoje eu estou feliz, hoje eu vou me conectar com pessoas. Hoje eu vou me conectar com pessoas que precisam do meu amor, do meu carinho, do meu produto, da minha oportunidade. Não é? Eu tenho que fazer 10, eu tenho que fazer 10. Não, hoje eu vou me conectar. Olha a energia. E o plano de ação é fabuloso para quem tem intenção. Para quem tem intenção. Imagina isso, gente. Outro dia eu estava falando com algumas pessoas do meu grupo. Você sabia que se você fizer 6T90, você paga tudo para ir pro Chile? 6T90. Paga tudo para ir pro Chile. Uma média de 1.200 de lucro, 6 e pouco. Vai tranquilo pro Chile. Aí, ou você faz assim, eu tenho que fazer 6T90, ou você fala assim, vou ajudar 6 pessoas incríveis a mudarem de vida, a terem seu corpo novamente mais saudável, diminuir o peso. Quem que você acha que vai fazer os 6T90? Quem está com essa intenção ou quem vai fazer da outra forma? Faz sentido, gente? Então, queridos, olha só, para a gente. é, Ah, Yolanda colocou para gente o poder. Muito obrigada, Yolanda, por ter contribuído, tá? Por ter contribuído. É. Então, eu vou ler novamente o texto para você ter noção. E aí, a gente vai já começar o EVS online, que eu convido todo mundo, tá, gente? Todo mundo que está aqui pode ficar aqui e a gente fazer nossa continuidade. Dificuldades, desarmonias e obstáculos indicam que você está se recusando a desistir daquilo que você não precisa mais. Ai, eu tenho dificuldade de vender. Ai, eu tenho dificuldade de recrutar. Ai, eu tô com dificuldade, tô com pressão. Desistir disso. Você precisa, você tá recusando a desistir disso que você não precisa mais. Estas coisas estão acontecendo porque estão indicando uma de duas coisas. Você está se recusando a desistir daquilo que você não precisa mais para crescer ou se recusando a aceitar o que precisa para ter o seu desejo realizado. Todas as condições e experiências que chegam até nós o fazem para o nosso benefício. Aline, isso que você está passando no ombro veio para o teu benefício. Depois você vai bater um papo, em especial aí com a Yolanda, de que forma você pode se liberar de tensões a mais aí, nesse momento, tá bom? Todas as condições, não algumas, todas as condições e experiências que vêm para o nosso benefício. E entender isso muda a nossa realidade em 75%. Alguém gostaria de mudar sua realidade? Além de mim, alguém mais? Para você ir para o próximo nível, porque a gente vai mudar o nosso estado de consciência. Então, se você tem desarmonias, se você tem dificuldades e se você tem obstáculos em sua vida agora, essas coisas estão indicando que você está se recusando a desistir daquilo que não precisa mais, ou se recusando a aceitar o que precisa para mudar os conceitos de identidade própria.
Você está mudando sua autoidentidade. E é por isso que você tem dificuldade em harmonias e obstáculos. Então, assim, gente, o que que a gente vai fazer? Eu amo as metas da Herbalife. Eu vou em cima das minhas metas. Eu adoro ganhar as férias. Eu adoro ganhar tudo. Mas o meu trabalho é leve. Eu intenciono qual que é o tipo de cliente que eu quero atingir. E eu já começo a mentalizar. Eu já agradeço, obrigada por aquele cliente repetidor. Eu sou repetidora há 25 anos. Eu intenciono pelo cliente repetidor, apaixonado por esses produtos, que ama se cuidar, que ama se cuidar. E aí eu já intenciono. Quando eu vou fazer o meu trabalho, qual é o tipo de consultor, de distribuidor que eu quero? Focado, trabalhador, determinado, que gosta de metas. Então, o Flex 45 veio para isso, Bárbara, para colocar as pessoas numa meta. Só que você tem que tirar o lado estresse e colocar a intenção. Gente, eu tenho a oportunidade de ajudar pelo menos 5 pessoas todos os dias. E aí, você pode encaixar aquilo que o Menberg falou. É bolinho, fala com 10. Imagina você intencionar ajudar 10 pessoas todos os dias. Você vai alavancar o seu resultado. Combinado, queridos? Combinado? E olha, é, morrer para nascer de novo, todos nós. Morrer para o estado de consciência que eu não quero mais. Nascer de novo para o estado de consciência que eu quero. E a gente vai fazer. Não perca a próxima aula, gente. Na verdade, a gente só mudou a aula que a Carlota pediu, ela teve que fazer se recuperar. Mas a próxima aula tá incrível, porque eu vou falar, já vou dar um spoiler aqui para vocês, tá, gente? Que vai ser a nossa próxima aula aberta para todos, tá bom? São 6 segredos para manifestar coisas. Então, nós vamos estar juntos, tá bom? Queridos, fiquem juntos, nosso EVS Online começa daqui a 8 minutinhos. Eu vou só interromper essa gravação. Eu vou ter que, gente, interromper a gravação para ela começar a salvar e abrir a sala de novo para o EVS Online. Então, já entram de novo na sala do EVS Online que eu abro em 2 minutinhos, tá bom? Yolanda e Aline, tentem se encontrar um pouquinho depois, tá? Ok. Tchau, gente. Obrigada, Boa Páscoa, Lilian. viu? Boa Páscoa. Boa Obrigada, Páscoa para pessoal. vocês. Obrigada, Juntos somos mais gente. fortes. Pessoal, aqui Para para você todo também. mundo. Gratidão. Eu vou fechar a Beijo, sala meus e já vou abraços. abrir. Tá bom? Beijo. Gratidão. Beijo. Beijo. Tchau.